A base do Atlético é uma vergonha. O time que entrou em campo para disputar as 3 primeiras rodadas do Campeonato Mineiro é uma grande decepção e eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje. Sou Henrique Faria, jornalista aqui de Belo Horizonte, e aqui no canal a gente fala muito sobre Atlético e Cruzeiro, mas sobre tudo no futebol brasileiro, mas claro, com foco nos times aqui de BH, porque trabalho por aqui, então tenho mais propriedade para falar sobre esses times. Hoje falando sobre esse time sub-20 do Galo, que fez as 3 primeiras rodadas do Campeonato Mineiro, agora o time profissional, o time principal que estava na FC Series, volta para a cidade do Galo, volta a Belo Horizonte para disputar o Campeonato Mineiro, e aí sim, tomara que o Atlético consiga dar a volta e consiga a classificação para a próxima fase do Campeonato Mineiro, e para isso o time principal vai ter que levar o estadual com muita seriedade, porque o time de sub-20, sub-18 ali, um mesclado das duas categorias, entrega o time com 3 empates em 3 jogos, com 3 adversários muito fracos. O Atlético empatou com a Aimorés, empatou com o Democrata e agora empata com o Pouso Alegre. E tirando o Gabriel Delfim, que estava nesse time, mas é do time profissional, e ele se tornou o goleiro reserva, o reserva imediato do Everson, com a saída do Matheus Mendes para o América. Inclusive, acho o Delfim melhor do que o Matheus Mendes, e essa hierarquia, esse ganho na hierarquia dos goleiros do Galo é super merecido, e ele mostrou isso, porque catou demais nesses 3 jogos. O Gabriel Delfim, sim, ele é um ponto positivo, e acho que acabamos por aí. Você tem o David Cauã, que é um meio-campista que mostrou sim que tem qualidade, mas que ainda não está pronto para o time profissional, mas que, se for trabalhado, pode sim ser útil à equipe principal. A grande decepção é o volante que atuou ao lado do David Cauã, o Paulo Vitor. O Paulo Vitor, que já fez jogos pelo profissional, já integra a equipe principal, era para ser o grande destaque, o dono do meio-campo desse time, foi a grande decepção. Não fez nenhum jogo que encheu os olhos. Pelo contrário, partidas que deixou a desejar, e ainda foi expulso nesse último confronto contra o Pouso Alegre com 2 cartões amarelos ridículos. Uma expulsão muito burra. O Paulo Vitor agora vai ter muita dificuldade para ter uma sequência no Atlético, porque vai ter que mostrar um futebol que até aqui acho que ninguém enxerga que ele mostrou, o que ele tem potencial para mostrar. Talvez só quem trabalha no Atlético acompanha de perto e banca tanto o Paulo Vitor nesse time, mas depois dessa expulsão a torcida pelo menos não vai dar tranquilidade para o Paulo Vitor dar sequência, a ter uma sequência de jogos no Atlético. O Meia Robert, que foi contratado junto ao Atlético, fez um grande campeonato pelo Atlético, mas no Atlético não consegue embalar. Parecia que queria mostrar que tinha qualidade. Em muitas jogadas a gente viu o Robert, e é normal, tá? Um jogador que tem qualidade, que tem uma expectativa em cima dele e que não jogou em 2024, ele quer mostrar o seu futebol para poder aí sim ter mais oportunidades nesse ano. O Robert mostrou sim que tem alguma qualidade, talvez tecnicamente seja superior a grande parte desse time sub-20, até por isso ele treina como profissional, mas muitas decisões erradas, muitas escolhas erradas, e aí justifica o porquê dele não ter jogado tanto em 2024. Agora falando dos jogadores da base, tá? Por mais que o Dudu tenha feito gol, eu não acho que ele fez partidas de encher os olhos, inclusive teve falhas bizarras durante esses 3 jogos, principalmente contra o Aimorés e contra o Democrata, então acho que ele ainda tá muito cru. Loubach, que foi um jogador que muita gente tinha expectativa, não levou perigo aos adversários. O lateral esquerdo, Júlio César, também foi elogiado, mas na minha opinião, assistindo os jogos, acho que ele se escondeu demais em alguns momentos, e isso me incomodou. No final da história, nenhum jogador da base do Atlético se destacou, e nenhum jogador que estava nesse time sub-20, tirando o Gabriel Delfim, vai ajudar o time profissional. Nenhum deles vai integrar e a gente fala, olha, esse cara aqui pode ajudar o time profissional do Atlético, pode ajudar o Cuca, deixa ele aí com o time profissional. Não, nenhum. A base do Atlético é uma vergonha. Esse time sub-20 foi uma grande decepção. O Paulo Vitor, a grande decepção entre as decepções. A luz acabou, mas eu vou dar sequência, que a bateria da luz acabou, mas eu vou dar sequência a essa parte final do vídeo. Bom, esses jogadores que disputaram o Campeonato Mineiro, pouquíssimos serão aproveitados, na minha opinião, nenhum será aproveitado. Isso, ponto final. Agora, reformulação da base do Atlético. Muito se fala sobre reformular a base do Atlético. O Erasmo Damiani, que chegou em 2021, não fez grandes mudanças. Ele precisa sim ser cobrado por isso. E o Paulo Brax e o Vitor terão muitas dificuldades para tornar a base do Atlético em algo interessante. Porque hoje o futebol brasileiro tem que se colocar na posição de formador. O futebol brasileiro não vai sair contratando grandes jogadores. O Atlético não vai sair contratando grandes jogadores porque não tem essa condição financeira. E se você olhar para Palmeiras e Flamengo, que são as grandes potências do futebol brasileiro, eles fazem uma renda enorme com jogadores vendidos
jogadores formados na base. Os jogadores da base de Flamengo e de Palmeiras são vendidos a preço de ouro. Claro que você subir um jogador num time que está encaixado, num time redondinho, é mais fácil dele se destacar. Mas você vê que os jogadores têm qualidade, diferente do que é a base do Atlético. É difícil você achar um jogador da base do Atlético que vai te encher os olhos. Então o Atlético precisa reformular essa base para ontem, porque é algo muito preocupante e é uma das missões que o Paulo Brax e o Vitor terão nessa gestão do futebol do Galo. Se você concorda, comente aí, deixa o like, se inscreva no canal, começando esse projeto aqui no YouTube. É muito importante que vocês se inscrevam aí para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo, que está sendo um conteúdo bacana. Espero vocês nos próximos vídeos e tamo junto.